Minha amiga e meu amigo, o assunto não poderia ser outro. Nós temos que dar atenção e não permitir que ele caia no esquecimento. Ou seja, o escândalo de corrupção praticado pelo governo Lula dentro do INSS, que culminou com a roubalheira contra os velhinhos aposentados daquela instituição, o INSS. Como de costume, o governo Lula, em vez de assumir a responsabilidade por tal mal feito, atribui a culpa a quem não tem, Jair Messias Bolsonaro. Sendo que o presidente Bolsonaro, quando presidente, com 18 dias de mandato, resolveu criar uma medida provisória para acabar com essa patifaria, porque ele já tinha percebido irregularidades. Mas o Lula, no alto da sua desonestidade intelectual, cara de pau e descompromisso com a verdade, tenta a todo custo, e graças a Deus em vão, atribuir isso a esse mal feito a Bolsonaro. Só que Lula esquece que um dos envolvidos nesse esquema é o próprio irmão dele, o Frei Chico, que é vice-presidente de um sindicato esse que o que mais faturou com esse esquema corrupto. A narrativa de Lula foi jogada por terra pela jornalista Bela Megali, da Rede Globo. Assista o comentário que a Bela Megali faz, sensacional, não deixando em pé a narrativa mentirosa de Lula. Assista. Inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação. Minha amiga e meu amigo, fato é que, quando o Bolsonaro apresentou essa proposta
para disciplinar e acabar com a roubalheira dentro do INSS, quem saiu em defesa dos sindicatos? Os parlamentares de esquerda. Quem se colocou, vamos assim dizer, contra as pessoas lesadas? A esquerda, sobre o falso argumento de que estavam preocupados com elas, quando na verdade era só preocupação da goela para fora. Eu vou mostrar para você os trabalhos na Câmara dos Deputados naquele ano, 2019, em que parlamentares da esquerda trabalharam ardentemente para derrubar as medidas tomadas por Bolsonaro, medidas essas que ia dar um basta nessa onda de roubalheira que hoje nós estamos vendo aí, que ganhou corpo com a volta do Lula. Assista a atuação dos parlamentares de esquerda articulando para derrubar as medidas preventivas tomadas por Bolsonaro. Assista. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Como pôde ser visto no primeiro vídeo, nem a Globo suporta mais as mentiras do Lula. No segundo vídeo, os parlamentares de esquerda defendendo toda essa podridão que está aí e sabotando medidas preventivas criadas por Bolsonaro. Por aí, minha amiga e meu amigo, você vê que o Lula é um mentiroso, cara de pau, desonesto, que não tem compromisso com a verdade e, como de costume, tenta atribuir ao outro os pecados que são dele. Esse é o Lula. Mas não é surpresa para ninguém. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal do YouTube, Cabo Elson.